Se importe menos com o que as pessoas pensam de você. É muito exaustivo vivermos sempre tendo que carregar sobre os nossos ombros o peso da opinião dos outros a nosso respeito. Às vezes parece que a nossa vida é somente para suprir as expectativas dos outros sobre nós. Mas existe uma maneira de vivermos mais despreocupados, não nos importando tanto com a opinião das pessoas a nosso respeito. Mas para isso, precisamos colocar em prática algumas ações. E é sobre elas que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e escreva aqui nos comentários se a opinião das pessoas afeta a sua vida de alguma forma. Ter expectativas sobre algumas coisas é inevitável. Por exemplo, quando começamos a fazer um curso superior, a expectativa é de que nós vamos trabalhar nessa área em que estamos estudando. Ou, quando começamos um namoro, a expectativa é de que nos casaremos com a pessoa. Ou até mesmo em situações menores, como quando nós ingressamos em uma academia e criamos a expectativa de que ali daremos continuidade aos exercícios. Fora as expectativas que temos sobre as coisas, existem também as expectativas que temos sobre nós mesmos, sobre como vamos conseguir superar alguma coisa, sobre respostas que esperamos dar em determinadas situações e sobre atitudes que desejamos ter. Vivendo com tantas expectativas assim, não é difícil que em algum momento nós nos sintamos frustrados com algo, pois algumas coisas não estão sob nosso controle e os planos, às vezes, têm que mudar contra a nossa vontade. Entendendo tudo isso, basta pensarmos um pouco e concluir que, se não conseguimos lidar ou suprir as expectativas que nós mesmos criamos sobre as situações e sobre a nossa própria vida, não existe a possibilidade de fazer isso em relação às expectativas dos outros sobre nós. É estranho a sensação de que todos tenham expectativas sobre a gente, pois quando olhamos para a vida alheia, é como se todos estivessem apenas existindo e seguindo o seu próprio caminho, enquanto nós estamos lidando com tudo aquilo que esperam da gente, tentando nos encaixar naquilo que esperam a nosso respeito. A sensação que fica em nossa mente é a de injustiça, como se todos pudessem ter suas próprias escolhas e lidar com as consequências delas, enquanto fazem todas as escolhas da nossa vida por nós. No fim do dia, por mais que existam expectativas sobre você, o que você precisa ter em mente é: quais são as minhas expectativas sobre mim mesmo? O que você espera de você? E o que você tem feito para suprir essas expectativas? É necessário que pensemos a respeito disso, para que, quando uma expectativa alheia a nosso respeito for lançada sobre nós, imediatamente a gente faça um comparativo e pense: isso é verdadeiro? Essa expectativa bate com as que eu tenho a meu respeito? Caso sim, tudo bem. Posso lidar com isso, pois não é novidade para mim. Mas se não, eu não preciso lidar com isso, pois isso diz respeito a outra pessoa e sobre o que ela espera de si e não de mim. Ou seja, não é sobre mim. Precisamos focar naquilo que nós queremos para a nossa vida e não naquilo que os outros querem para ela. Pois as pessoas projetam em outras as suas próprias frustrações, os seus próprios medos, inseguranças, as suas metas. E não é como se você fosse uma página em branco e não tivesse os seus próprios problemas para lidar todos os dias. Entenda e trace as suas próprias expectativas sobre si.
veja o que é necessário para supri-las e não sofra em relação às expectativas dos outros, pois elas são dos outros e falam somente sobre eles e o que eles querem para as suas respectivas vidas. Isso não é sobre você. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Não viva de aparência. Você quer ser uma pessoa autêntica, que não vive de fachada e que não seja refém do que os outros pensam a seu respeito? Ouça essa mensagem até o fim, pois eu vou te dar dicas de como viver de forma mais autêntica e verdadeira. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Aqui nesse canal nós postamos mensagens diárias para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. Está cada vez mais difícil encontrarmos pessoas reais que sejam autênticas e que não vivam somente para causar uma boa impressão da sua vida para os outros. Com as redes sociais, nós não sabemos mais diferenciar o que é vida real e o que é somente feito para ser postado. Alguns têm registros em foto e vídeo das coisas, mas não conseguem sequer lembrar do momento em suas próprias mentes. Existem também as pessoas que começaram a sustentar uma vida de mentira nas redes sociais, onde elas postam coisas que não estão dentro da sua realidade, para mostrar uma fachada e impressionar as outras pessoas. E uma das coisas que mais atrapalham a nossa autenticidade é justamente isso, o hábito de querer impressionar a todos o tempo todo. Queremos que nos elogiem o tempo todo, desejamos ser o centro das atenções e para conseguir isso, às vezes estamos dispostos a tudo, inclusive a mentir. Mentimos sobre o quanto de dinheiro temos, mentimos sobre o fato de sabermos sobre um determinado assunto e mentimos sobre o que mais for necessário. Mas a pergunta que fica é a seguinte: a troco de quê? Pois no fim do dia, quando olhamos para o espelho, o que vemos é somente uma fachada. É alguém que, de tanto mentir, nem sabe mais quem é de fato. A melhor forma de viver de um jeito autêntico é, de fato, começar a praticar a autenticidade, começar a estudar sobre aquele assunto que você deseja ter conhecimento, começar a ler muito sobre as coisas que você tem interesse, para que quando saírem algumas coisas da sua boca, não sejam somente palavras que o outro quer ouvir, mas sim aquilo que de fato ecoa dentro de você. Comece a viver uma vida verdadeira e não gaste mais tempo vivendo para impressionar os outros. Acredite, todos ficam muito mais impressionados quando alguém é simplesmente verdadeiro e tem coragem de ser quem é diante das outras pessoas, sem medo de ser julgado ou diminuído. Você pode até perder muito por ser autêntico, mas se você não for, você perdeu tudo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. É impossível agradar a todos. Você já se sentiu extremamente estressado, vivendo com pouquíssima paciência e descontando a sua raiva em pessoas que nem têm nada a ver com isso? Existem momentos em que nós nem sabemos de onde o nosso estresse vem. E hoje nós vamos falar sobre algo que mexe muito com os nossos nervos: o hábito de tentar agradar a todos. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece meu outro canal, o Minuto com Deus, mas hoje você está aqui no canal Minuto Reflexão, onde postamos mensagens diárias para a sua saúde mental, seu crescimento pessoal
e o seu bem-estar. Já se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Temos alguns pesos sobre os nossos ombros, seja por causa das nossas obrigações, dos nossos horários, das metas, das dificuldades ou necessidades. Mas o fato é que, se todos nós temos a nossa própria bagagem, que já dificulta muito a nossa vida, por que tentamos carregar também a bagagem dos outros? E tentamos lidar com as dificuldades dos outros, muitas vezes nos envolvendo até mais do que eles mesmos em seus próprios problemas. Talvez o estresse acumulado que você tem sentido nem tenha a ver com problemas que sejam seus de fato, mas sim com problemas dos outros, que te trouxeram e você absorveu como se fossem seus. O peso dos outros se junta com o seu e faz você pensar que carrega mais bagagem do que as outras pessoas, como se a sua vida fosse mais difícil do que qualquer outra, sendo que às vezes o que te pesa não é seu, mas é algo que veio de alguém. É impossível agradar a todos e precisamos aceitar isso o quanto antes, se quisermos ter uma vida com mais paz e serenidade. Não é que não devamos ajudar os outros ou disponibilizar o nosso tempo para fazer alguém que amamos mais feliz. Porém, eu e você não somos fontes inesgotáveis. E se vivermos apenas para agradar a todos, nós vamos nos sentir sugados e exaustos, e nem nos reconheceremos mais, pois tentando ser tudo para todos, acabamos esquecendo de quem nós de fato somos. Existem pessoas que só vivem para atender às demandas dos outros, dos amigos, do marido, da esposa, dos filhos, dos colegas de trabalho, de algum conhecido e até mesmo de desconhecidos. Mudam o jeito de falar, mudam o jeito de vestir, mudam seus horários, passam por cima de suas obrigações e muitas outras coisas. E tudo isso para agradar as pessoas, sendo que no fim, quem faz isso acaba completamente infeliz, pois sempre descobre que, mesmo fazendo de tudo para agradar a todos, sempre haverá alguém que estará totalmente descontente e insatisfeito. Busque ajudar as pessoas, mas sem se sobrecarregar, pois ninguém é um super-herói que consegue carregar o peso de todos. Cada um tem suas próprias dificuldades. E mesmo aqueles que têm mais condições físicas, emocionais e até financeiras, também vão precisar de apoio e também vão precisar de ajuda. Busque viver uma vida honesta, verdadeira e pacífica. Entenda, mesmo vivendo dessa forma, você não agradará a todos. E não há problema nenhum com isso, pois as pessoas têm as suas próprias frustrações. E isso nem sempre tem a ver com você. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Lidando com a ansiedade. É normal que o ser humano, de vez em quando, sinta ansiedade. Todos nós vamos ficar um pouco apreensivos quando tivermos que apresentar um trabalho, fazer uma prova, participar de uma reunião importante ou enfrentar algum tipo de problema. Ou seja, sempre que nós estivermos tensos ou sob pressão, podemos ser acometidos pela ansiedade. Os sintomas da ansiedade podem ser a respiração e os batimentos cardíacos acelerados, como se estivéssemos em estado de alerta, como se tivéssemos que fugir a qualquer momento. A ansiedade é desencadeada por fatores psicológicos. E tudo bem se você ficar ansioso ou ansiosa às vezes.
Mas quando a ansiedade se torna uma coisa frequente e começa a prejudicar a sua rotina, pode ser que você esteja sofrendo com o transtorno de ansiedade. Por isso é importante a gente falar sobre isso e hoje eu quero dar algumas dicas de como você pode controlar a sua ansiedade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. São mensagens para o seu bem-estar, sua saúde mental e o seu crescimento pessoal. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. As nossas mensagens são postadas todos os dias às 18h30. As dicas que eu vou falar aqui sobre ansiedade podem parecer bem óbvias, mas eu peço que você ouça com bastante atenção, porque muitas vezes nós não nos damos conta quando estamos ansiosos. Passamos pela ansiedade e só vamos compreender isso depois. Mas é possível amenizar a ansiedade, para que ela não impeça você de conquistar coisas grandes ou para que simplesmente não te faça perder a alegria de alguns momentos que você poderia aproveitar com muito mais intensidade. A primeira dica é: organize a sua rotina. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando nós deixamos tudo organizado, quando nós sabemos o que temos que executar, onde procurar as coisas, tudo parece mais tranquilo para nós. Caso contrário, quando as coisas estão desorganizadas, você vai se sentir no meio de uma pilha de coisas para fazer, coisas que podem tomar uma proporção gigantesca na sua vida, muito maiores do que elas realmente são. Então, coloque tudo num papel ou num cronograma, se organize para enxergar o tamanho real daquilo que você precisa fazer. Lembrando que ser organizado não é querer que o mundo se encaixe em uma agenda. Imprevistos podem acontecer e você precisa saber lidar com eles. A segunda dica é: invista no autoconhecimento. Nós somos seres humanos e somos muito parecidos em muitas coisas, mas cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar e de agir. Então, se conhecer é fundamental. Não se espelhe nos outros para saber o que fazer. Olhe para você mesmo, para as suas limitações, para a sua condição, para o seu conhecimento e aprenda a sua própria maneira de reagir e de lidar com as coisas. Outra dica interessante e simples de se colocar em prática é a seguinte: aprenda e controle a sua própria respiração. A respiração é um dos pontos mais importantes quando nós falamos de ansiedade. O controle da respiração tem a capacidade de induzir ou de acabar com uma crise de ansiedade, de tão poderosa que é. Então, quando você sentir que está em um ritmo respiratório muito acelerado, tente reduzir a intensidade da respiração, puxando para o abdômen e tirando aquela pressão de ar do peito. Inspire e respire profundamente para você conseguir se conectar consigo mesmo e não se deixar levar pelo estado ansioso. A próxima dica é: identifique pensamentos negativos. Geralmente, a ansiedade traz consigo uma série de pensamentos negativos. Nós somos tomados pelo pessimismo e começamos a imaginar que as coisas não vão dar certo e que o pior vai acontecer. Mas na maioria das vezes são apenas suposições da nossa mente, motivadas pelo medo. Quando pensamentos negativos invadirem a sua cabeça, desconfie deles e coloque-os na possibilidade real, sem ficar confabulando sobre o que pode ou não pode acontecer realmente. E a última dica que eu quero dar é a seguinte: não exija tanto de você. Tome cuidado, porque talvez você esteja se cobrando demais.
Cada um de nós tem um tempo próprio de desenvolvimento pessoal. E muitas vezes isso não está relacionado à idade, mas sim à vida de cada um. Quando passarmos por um momento difícil, nós temos que aprender a relaxar, aceitar quem nós somos, onde estamos e entender que aquela situação vai passar e que você já está fazendo o seu melhor, você já está fazendo aquilo que está nas suas mãos. Portanto, não se cobre tanto. Haja em prol de você mesmo, mas não queira exigir de você algo que você mesmo não pode dar. Eu queria terminar fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Como essa ansiedade tem interferido na sua vida? E se você já identificou isso, o que você faz para tentar vencer ou lidar com essa ansiedade? Escreva aqui nos comentários. O seu comentário pode ajudar muito alguém que esteja passando por isso. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode ajudar alguém, ela pode trazer luz para a vida de uma pessoa que se encontra na obscuridade. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Cuide de você mesmo. Existem alguns cuidados que são extremamente necessários, que são indispensáveis. E você tem negado a si mesmo. E isso tem impedido que algumas coisas aconteçam em sua vida. Ou muitas vezes tem impedido que você perceba quando algo bom acontece com você. Hoje eu vou falar sobre autocuidado e de como não podemos negar isso a nós mesmos. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Nesse canal postamos reflexões diárias para ajudar você com a sua saúde mental, no seu crescimento pessoal e no seu bem-estar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe as nossas mensagens. Autossabotagem é o hábito de se depreciar. Por exemplo, mesmo quando você sabe que é bom em alguma área específica, como quando você estuda para uma prova, mas na hora de executá-la, você dá ouvidos à sua mente que fica repetindo que você não é inteligente o bastante. Mesmo você sabendo que é tecnicamente capaz de realizar aquela prova. Aquilo se repete tanto dentro da sua cabeça que acaba se tornando uma verdade para você. Mas existe outra forma de autossabotagem. É quando você sabe que alguma coisa será boa para você, mas evita isso de toda forma possível. Seja a simples leitura de um livro, cujo tema você sabe que será benéfico para a sua saúde mental, até a rotina de alguns minutos de exercícios diários. Existem coisas que nós deixamos de fazer, mesmo sabendo que isso só fará bem para a nossa saúde mental, física e emocional. Algumas coisas exigem um esforço inicial grande, pois são coisas que fogem da nossa rotina. Mas geralmente são essas coisas que fazem bem para nós. E são formas de autocuidado que muitas vezes nós negligenciamos a nós mesmos. Você não é uma máquina. Você precisa de cuidados. Você precisa de pausas, de momentos de lazer e de momentos de descanso. Às vezes, nos culpamos quando deveríamos estar aproveitando algo. Isso porque, na nossa mente, o correto é ser produtivo o tempo todo, sendo que, para sermos produtivos, precisamos de autocuidado. Melhore a sua alimentação, mesmo que para isso você tenha que comer mais frutas, mais verduras, que precisam ser
preparadas, descascadas, lavadas, o que para você pode ser desgastante dentro da sua rotina. Tire pausas do celular. Mesmo que hoje em dia, se você ficar 5 minutos desconectado, você já se sinta ansioso e aflito. Tente fazer coisas que tragam alegria e não necessariamente que vão te ensinar algo. Por exemplo, assista filmes que você gosta, mesmo que esses não tenham grandes lições de vida. Você não precisa se esforçar o tempo todo, pois alguns momentos são apenas para descanso e para aproveitarmos. Esses são apenas alguns exemplos de autocuidado que você pode ter com você mesmo. E eu tenho certeza que enquanto você ouvia essa mensagem, você pode ter se lembrado de coisas que você faz ou que deveria fazer, que você sabe que te ajudam a se sentir melhor. Escreva aqui nos comentários algum exemplo de autocuidado que você já faz ou que deveria estar fazendo, pois eles podem inspirar a caminhada de outras pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Tenha calma. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações difíceis durante o nosso dia. Situações muitas vezes estressantes. Mas a maneira como nós lidamos com os acontecimentos pode solucionar ou agravar o problema. Por isso, é importante sabermos manter a calma. Isso faz toda a diferença. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o canal Minuto com Deus. Hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. E aqui nesse novo canal, nós postamos vídeos diários para o seu crescimento pessoal, para a sua saúde mental e o seu bem-estar. Hoje eu quero falar sobre a importância de nos mantermos calmos diante de situações adversas. Se você tem alguma dica em relação a isso, eu queria saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários como você faz para manter a calma. O seu comentário pode ajudar outras pessoas. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Seria muito bom se nós tivéssemos o poder de controlar qualquer situação e não permitir que nada afetasse a nossa paz, a nossa serenidade. Não é verdade? Mas nós não temos como impedir que eventos negativos aconteçam conosco. Mas o que nós temos que aprender é administrar a maneira como nós reagimos a eles. Eu quero dar algumas dicas aqui para você aprender a manter a calma em alguns momentos críticos. A primeira dica é: respire fundo e conte até 10. Em algumas ocasiões de muita tensão, saber gerenciar o estresse é uma forma de modificar o resultado da situação. Nós somos movidos pelas nossas emoções, como a raiva, e muitas vezes não conseguimos raciocinar com clareza e avaliar as consequências dos nossos atos. Respirar fundo e contar até 10 pode até parecer um velho clichê que é indicado para manter a calma, mas acredite, essas ações podem produzir um efeito positivo no nosso sistema nervoso, uma vez que elas nos ajudam a mudar o foco da situação e voltar a nossa atenção para nós mesmos. A segunda dica para você manter a calma diante de uma situação complicada é: tome distância da situação para você poder avaliá-la melhor. Você já reparou como nós sempre temos uma receita pronta quando se tratam de problemas alheios? Mas quando nós estamos dentro da situação, tudo muda de contexto. Isso acontece porque a carga emocional dificulta a tomada de decisões.
Então, uma maneira de você manter a calma é se afastar do problema, porque assim você vai conseguir avaliar a situação por um outro ângulo. Seja qual for o acontecimento que tenha tirado a sua paz, tente mudar de perspectiva para que você encontre outras soluções. A terceira dica é a seguinte: evite conversas e pessoas negativas. É incrível como algumas pessoas ou alguns assuntos podem tirar a nossa tranquilidade e nos colocar em um estado de estresse, nos deixando aflitos. Tem pessoas que só reclamam da vida e que adoram lançar sobre nós uma semente de discórdia. O quanto você puder, evite esse tipo de pessoas e esse tipo de conversas. Da mesma maneira, se poupe de ficar ruminando assuntos que te gerem preocupação, frustração ou qualquer outro tipo de desgaste emocional. Os pensamentos têm uma influência muito forte sobre os sentimentos e, consequentemente, podem tirar a nossa calma. A quarta dica para você manter a calma é: reserve um tempo para meditação. Às vezes, escapar um pouco da movimentação intensa do dia a dia é algo necessário para mantermos a calma. Uma atividade que promove resultados favoráveis quando se trata de alcançar a paz mental é a meditação. Inclusive, os psicólogos, os médicos, muitas vezes recomendam essa prática como tratamento auxiliar em casos de ansiedade, de depressão, de estresse ou de outros quadros. A próxima dica é a seguinte: não leve tudo para o lado pessoal. Quando nós estamos falando em não nos deixarmos afetar pelos conflitos, em fazer de tudo para que esses conflitos não tirem a nossa calma, uma das questões que são trabalhadas junto à terapia é entender o seguinte: o que é meu e o que é seu é seu. Parece confuso de entender, mas eu vou explicar. Nós nos sentimos ofendidos facilmente por causa do comportamento dos outros. Só que isso é uma verdadeira perda de tempo. Nem sempre as pessoas têm a intenção de magoar aqueles que estão ao redor delas, mas cada um tem os seus próprios mecanismos de defesa. Só que essas estratégias de enfrentamento nem sempre são elaboradas, são premeditadas, embora elas possam atingir quem estiver na reta. O que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo diz respeito a você, e você não precisa se estressar por todas as coisas. Às vezes as pessoas falam coisas que nós levamos em consideração de uma forma muito intensa e ficamos nervosos e irritados por causa daquela fala, por causa daquela atitude, mas para aquela pessoa que cometeu o ato em si ou a fala, aquilo não teve tanta importância e ela já não está nem se lembrando disso mais, enquanto nós estamos nos matando por dentro. Você pode ser uma pessoa mais calma e mais tranquila. O que nós precisamos entender é que existem situações cujas soluções estão fora do nosso alcance. Então nós precisamos saber identificar quando nós devemos agir para resolver aquele problema e quando nós devemos aceitar. Mas o importante é que você mantenha a sua calma. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. E você? Você é uma pessoa calma ou você é uma pessoa explosiva? O que você tem feito para manter a sua calma, a sua paz de espírito e a sua serenidade? Escreva aqui nos comentários. Eu espero você amanhã para mais uma reflexão. Um grande abraço a todos.